É muito bom poder estar aqui mais uma vez com você para adorar a Deus, para adorar ao Senhor. Mande o link dessa transmissão para alguém. Eu quero começar esse culto fazendo um convite para você. Nesse próximo fim de semana nós teremos a nossa cantata de Natal. E eu quero desafiar você a estar presencialmente conosco no sábado às 19h30 e depois também no domingo às 19h30. Nós teremos duas apresentações de um coral que ensaiou diversas canções natalinas que contará a história do nascimento de Jesus, do nascimento do Salvador. E você é nosso convidado para acompanhar essas cantatas. Por isso, não deixe de estar conosco aqui na Desbravador Ceará 560 e você será muito bem recebido. Nós vamos orar agora, clamando para que Deus abençoe este culto e que a palavra ministrada possa encontrar morada no seu coração. Pai amado, obrigado por este momento onde estamos reunidos em Teu nome. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco, que abençoe as pessoas que estão conectados nessa transmissão, abençoe as famílias que aqui estão e que a palavra ministrada, Deus, possa achar um lugar todo especial nos corações e isso possa bem dizer e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Natal. Nós vamos orar ao Senhor porque cremos que Deus abençoa e Deus deseja abençoar o seu povo. Eu tenho como um motivo muito especial para apresentar a nossa cantata, que acontecerá no próximo sábado e domingo às 19h30, né? 2 apresentações, para que Deus abençoe os coristas, os instrumentistas, aqueles que estarão acompanhando a mensagem de salvação, que esta cantata glorifique o nome de Deus. Nós vamos continuar orando pela vida da irmã Luciana, né? Ela não está bem, passando por algumas dificuldades e carece das nossas orações. Nós também oraremos, né, pela vida da mãe da nossa irmã Edneuza, esposa do Renato. Passou por um procedimento ontem, né, por uma cirurgia de fêmur ali, depois de uma queda. Que Deus possa restaurar completamente a saúde dela, né? E quais são os seus motivos que você tem apresentado aqui? Você possa apresentar esses motivos. Talvez você tenha motivo de gratidão, porque Deus tem abençoado a sua saúde, saúde da sua família, ou alguma petição por causa de algo que está aí no teu coração. E eu queria que você apresentasse agora diante de Deus para que pudéssemos orar. Pai amado, atenda o clamor do teu povo. Pai, visita a Luciana naquele lugar. Abençoe a Deus em nome de Jesus, a mãe da Edneuza. Traga tranquilidade aos corações, Paizinho, a certeza da tua presença. Eu oro, Deus, pelo musical, pela cantata que estará sendo apresentada nesse fim de semana, que o teu nome seja glorificado. Eu me lembro, Deus, dos motivos que estão sendo, ó Deus, colocados no chat. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles motivos que estão sendo apresentados na mente e coração dos seus filhos. Deus, realiza um milagre. Faz, ó Deus, com que esses corações tenham a esperança de que o Senhor está presente de um jeito ativo a realizar, a atender, ó Deus, cada clamor de acordo com o teu querer, Paizinho. Traga, Deus, consolo aos corações que necessitam e que Jesus, a esperança do verdadeiro Natal, possa estar presente, ó Deus, em cada coração,
em nome de Jesus. Amém. Os anjos harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam hinos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou. Entre nós foi humanado, Deus conosco se mostrou. Que gloriosa divindade, que sublime humanidade, salve glória de Israel, luz do mundo Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nos ensinamentos que o Senhor Ele tem para a nossa vida. Nas últimas 3 semanas, nós estamos aprendendo um pouquinho de lições práticas para a nossa vida, como exemplo na vida de José. José, lá aquele mesmo, filho de Jacó, de 12 irmãos, uma família de 12 irmãos, onde eles tiveram uma série de dificuldades, e tudo começou por causa de um sonho que teve José, onde naquele sonho os irmãos e os pais se curvariam diante dele, e ali começa toda uma história que trouxe muita dor ao coração daquela família. Mas durante essas semanas nós aprendemos com a vida de José, com a história desse homem de Deus, que nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Nós aprendemos que a resiliência, a confiança que ele tinha em Deus, fez com que ele enxergasse a provação como uma oportunidade de aprender o valor da dependência de Deus, de crer que Deus está presente em todos os momentos, não somente nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, mas nos momentos de lutas, naqueles momentos que nós não gostaríamos de passar de forma alguma na nossa vida. Mas José também, nós aprendemos que ele tinha algo de especial, que era o desejo de agradar a Deus. E ele aprendeu e nos ensina o valor de uma luta contra o pecado, de nós identificarmos erros na nossa vida e nós escolhermos fazer aquilo que é correto. Quando nós somos tentados, nós não abrirmos mão do desejo e do temor que existe dentro do nosso coração em agradar o nosso Deus. Mas essa história, ela não termina aqui. Essa história, além de todos esses aprendizados, ela vai começar a nos ensinar que também existe um valor, existe um princípio, existe algo de extraordinário na palavra de Deus que vai nos ensinar a respeito do perdão. A respeito do perdão, porque o perdão ele pode trazer rompimento com o passado e libertação para a nossa vida. Quando nós não temos
resolvido a questão de liberar perdão ou de pedirmos perdão dentro do nosso coração, é porque existe feridas que ainda doem dentro do nosso coração. Você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Você é uma pessoa que tem dificuldade em liberar perdão? Se isso acontece com você, talvez é porque você esteja aprisionado por alguma dor no teu coração, por algo que tenha acontecido no passado e que tem feito com que você se torne uma pessoa aprisionada na sua dor. E nós vamos ver como que José ele reagiu diante de tantas injustiças, depois de serem traídos por seus irmãos, vendido como escravo, mentindo lá, a esposa de Potifar jogou ele numa prisão, ele ficou ali abandonado por 2 anos, né? Depois ele revela o sonho ali do copeiro, o copeiro vai embora, esquece dele mais uma vez, e só depois de mais 2 anos, mas esse tempo todo, marcas foram construídas no coração de José, mas existia algo de extraordinário nessa história que nós vamos começar a ver a partir de agora, essa história de perdão que mostra e nos ensina como eu e você precisamos agir com as feridas da nossa alma, com a dor do nosso coração. O texto lá em Gênesis, no capítulo 42, a partir do verso 1, vai dizer que quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, ele disse aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se acontecer alguma coisa, algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todo, quem atendia ou vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. E quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. O contexto dessa leitura que acabamos de fazer era que José, depois de ter passado tudo, de ter revelado o sonho ali que teve, o faraó, ele foi colocado como governador do Egito. Se você não pegou as outras mensagens, eu quero já desafiar você aqui no canal, pegar as mensagens ali na playlist de quinta-feira. Tem outras 3 mensagens que irão abençoar a sua vida. E esse é o contexto em que aquela fome que Deus havia revelado por sonho ali na vida de Faraó e interpretado esse sonho por José estava acontecendo. E essa fome mundial que estava acontecendo bateu à porta da família de José, e onde Jacó pega 10 dos seus filhos e manda que fossem até o Egito para comprar mantimento. É muito interessante que o texto que nós lemos vai mostrar que José, ao olhar os seus irmãos, ele os reconheceu, mas os irmãos naquele momento não o reconheceu. E o texto diz que naquele momento Deus, o Senhor, ele traz à mente, à memória de José, aquele sonho que ele teve ainda menino, ainda jovem, que foi onde desencadeou toda essa história de muita dor e muita dificuldade, mas que está sendo coroada neste momento por uma honra especial de Deus. Naquele momento, José ele traça um plano e ele resolve acusar os irmãos como se eles estivessem ali para espionar a terra do Egito. Mas ele tinha no coração o desejo de trazer o pai, trazer o irmão mais novo, Benjamim, que havia ficado com o pai lá, porque ele queria conhecê-lo. E o texto começa a narrar essa história lá no capítulo 42, no verso 14. O texto da palavra vai dizer que então José lhes disse: e como já falei, vocês são espiões, nisto vocês serão provados.
Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês para que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se na verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. O coração de José ali naquele momento tinha um desejo de se encontrar com Benjamim, de saber como estava o pai. E ali, José tendo que lidar com aqueles sentimentos todos ali, tem essa estratégia para tentar de alguma forma garantir que aqueles homens voltassem com essas informações. O texto da palavra de Deus vai dizer que ele os deixou presos por 3 dias e depois os liberaram para que eles fossem embora. O texto lá no versículo 17 do capítulo 42 vai dizer: e deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos, e os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, como o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Quando nós pensamos nas emoções, não só de José, mas daqueles irmãos que estavam detidos, aqueles irmãos estavam com um coração muito temeroso por causa de um peso que existia dentro do coração deles. Existia o peso do pecado que gerava uma culpa muito grande dentro do coração daqueles irmãos. E tudo que acontecia com eles se arremetiam ao passado, àquele momento em que haviam vendido José, e essa culpa os perseguia por anos na sua vida. O tempo todo, quando acontecia algo de ruim, aqueles irmãos de José se lembravam do mal que haviam feito. O texto lá no verso 21 do capítulo 42 vai dizer que então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben, porém, lhes respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Existia uma angústia no coração daqueles irmãos de José por causa do pecado, por causa do erro que haviam cometido há tanto tempo atrás. Até aquele momento não havia um arrependimento sincero, com um pedido de perdão. Queridos, quando nós pensamos no nosso jeito de viver a vida, é possível se viver uma vida com o peso da culpa sendo carregado sobre os nossos ombros. Existem pessoas que, por ter errado com suas famílias, carregam o peso da culpa. Existem pais que, por ter errado com seus filhos, carregam o peso da culpa. E isso traz uma angústia, traz no jeito de viver algo que faz mal para a alma e faz mal para o coração, faz mal para os relacionamentos. Quando não existe pecado perdoado e existe a culpa assolando o coração, existe um fardo que é carregado, onde o coração se torna um coração amargo, um coração que, ao invés de experimentar a verdadeira liberdade que o Senhor, que Cristo pode dar, acaba por experimentar somente a dor do aprisionamento que existe no passado. Por isso que, ao estar ali 3 dias naquela prisão, aqueles irmãos estavam remoendo aquela situação que ainda não tinha sido resolvida no passado. E eles achavam que aquilo que estava acontecendo era por consequência da maldade que eles haviam cometido contra o seu irmão. Eu não sei se existem situações do seu passado que ainda não foram resolvidas, mas uma coisa eu sei, que hoje Deus dá a oportunidade de você reconhecer o seu erro, de você pedir perdão ao Senhor, ou talvez ter de liberar perdão, para que você aprenda a viver da forma que o Senhor deseja que você viva, livre de toda acusação, livre de toda culpa, e você possa experimentar o perdão que vem de Deus através de Cristo e que nos purifica de todo o erro. Se existe alguma situação na sua vida que precisa ser resolvida com o Senhor, não deixe
para depois. Ainda hoje confesse o seu pecado, confesse o seu erro, confesse a sua culpa e o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar você de toda a iniquidade. É muito interessante que o texto começa a dizer que enquanto eles conversavam entre si a respeito da culpa, das consequências deles estarem vivendo ali por causa da maldade que havia cometido contra o seu irmão, José estava perto e entendia tudo aquilo que eles estavam falando na língua dele, na língua deles. E José ali, ao falar com ele, falava na língua egípcia, mas eles não imaginavam que toda aquela conversa estava sendo entendida por José. Lá no versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou, e depois voltando para junto dele, lhes falou outra vez. E ele escolheu Simeão e o algemou na presença deles. As lágrimas de José trazem à tona um sentimento que ainda não havia sido resolvido por causa da dor que ele sofreu. Uma coisa que nós aprendemos é que, independente do tempo que se passou, as feridas da alma, elas não podem ser curadas se não houver um derramar da presença de Deus dentro do nosso coração. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar do teu passado, isso pode ser porque as feridas ainda doem. E às vezes você pode cometer o erro de achar que não falar das feridas do seu coração vai resolver o problema. Não vai. Aqui já havia passado bastante tempo. José já havia constituído família. Ele já tinha 2 filhos. Mas a dor do mais profundo da alma ainda estava presente. O tempo não cura a dor do coração, mas somente o derramar da presença de Deus. José, ainda na estratégia de garantir que seus irmãos voltassem com seu irmão mais novo ali, tem a ideia de, ao mandar eles embora, segurando apenas Simeão, eles colocassem ali um saco de dinheiro junto com o mantimento. Eles haviam pago o alimento, mas José manda devolver o dinheiro. E os serviçais de José vai lá e faz isso. E o texto diz que quando eles estavam voltando e eles perceberam encontrar o dinheiro, o coração deles mais uma vez se encheram de medo. Porque eles poderiam ser acusados de roubo e poderiam ser mortos ali naquele país. E de repente eles chegam, conta a história para o pai. Jacó, ele fica angustiado. Jacó não quer enviar Benjamim ali para aquele lugar, com medo de perder o seu filho, da mesma forma como teria acontecido com José. Mas aí, depois de uma conversa com os irmãos, Jacó libera Benjamim e ele vai até aquele lugar. Eles retornam até aquele país. E aquele pai, com o coração muito angustiado, chora, sofre de medo, começa a reviver a dor do passado. Jacó, ali naquele momento, com medo de perder Benjamim mais uma vez, da mesma forma como perdeu José, começa a reviver o luto da perda do seu filho tão amado, do filho que ele amava. E aquele coração começa a sofrer mais uma vez por causa da perda de um ente querido. Versículo 38 do capítulo 32, a palavra do Senhor vai dizer: mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Aqui existe uma dor no coração de Jacó por causa do luto, da perda de José. Nós vemos que existia aqui uma dor na vida dos irmãos, que era o peso da culpa, uma dor no coração de José por tantas injustiças que viveu e precisava de perdão, liberar perdão. E aqui nós vemos a dor do luto assolando o pai, assolando aquele homem já de idade, vivendo um luto prolongado, vivendo uma dor
que aos olhos humanos parece que não vai embora. Você já perdeu um ente querido? Talvez você tenha perdido alguém especial de perto de você, talvez o seu cônjuge, teu pai, tua mãe, teu irmão, alguém que você amava muito. E quando você olha para o passado, talvez você entenda um pouco daquilo que está acontecendo no coração de Jacó. Ele está vivendo ou revivendo ali o luto da perda do filho. E esse consolo só pode vir da parte de Deus, da parte do Senhor, para que haja cura. Se você é uma pessoa que tem sofrido por causa do luto, sabe, o Senhor Jesus, Ele é capaz de aliviar a dor do teu coração. Sabe por quê? Porque Ele vai nos ensinar que a nossa vida ela não é baseada só onde nós estamos, mas ela é baseada também na eternidade, que eu e você daqui a poucos anos estaremos por lá. Nós estaremos por lá. A história conta que Jacó ali mesmo com toda a dor acaba por liberar o seu filho para que fosse até o Egito, para que fosse apresentado para o governador. O versículo 26, palavra do Senhor vai dizer: quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham ido em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. E ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho a quem me falaram, vai bem, ainda vive? E eles responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. E quando José levantou os olhos, ele viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e ele disse: este é seu irmão mais novo, esse é o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram. E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois que eles chegam até o Egito, levam presentes que Jacó havia mandado, se prostram diante do governador. José, pela primeira vez depois de anos, se encontra com seu irmão de sangue por parte de pai e mãe. Dá para imaginar o que passava na mente e no coração de José, revivendo tudo aquilo que ele havia vivido, o abandono, a rejeição, a mentira, a injustiça, e de repente eles terem ali de estar olhando para aqueles que fizeram tanto mal, que causaram tanta dor a ele, não só a ele, mas a dor a toda a família. E nesse momento nós vamos acompanhar um dos textos da palavra de Deus mais emocionantes narrados para abençoar o nosso coração. Gênesis capítulo 45, verso 1, a palavra de Deus vai dizer que então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui nós vemos um coração ferido,
que nos ensina uma grande lição, a lição da humildade e a lição do perdão, onde ele é capaz de olhar para a dor do seu coração e encontrar um propósito maior, um propósito bem maior, porque Deus esteve presente na vida dele o tempo todo e José reconhecia isso. Em toda a sua trajetória, sua história, o texto da palavra de Deus diz que Deus estava com Jacó, com José, e por isso ele era abençoado. E neste momento, mesmo tendo o direito de condenar, ele abre mão da condenação para demonstrar a humildade com a qual ele vivia. E o versículo 12 do capítulo 45 continua a dizer: José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. O momento onde está acontecendo um derramar de Deus através do perdão. Depois de tantos anos, eles começam a se abraçar, chorar, e ali começa a acontecer um processo de cura de corações feridos. Eu sempre gosto de dizer que quando uma pessoa ela passa por lutas e dificuldades, essa luta e dificuldade é como uma granada que, ao estourar, atinge várias pessoas ao redor. Aqueles irmãos, quando cometem um erro de vender José como escravo, detonou ali uma granada que atingiu José, a própria vida deles e a vida da família, do pai que tanto sofreu com o luto. Versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer que então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou, assim longo tempo. E Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. O desabafo de um pai que foi enganado pelos filhos, que viveu e reviveu o luto por causa de uma mentira que fora contada, e de repente esse encontro memorável traz ali a restauração que somente é possível com a presença de Deus. Para aquele pai, o impossível aconteceu. Ele não tinha mais esperança de encontrar o seu filho que achava que estava morto. Existe algum impossível na sua vida que talvez Deus deseja revelar a você que para Ele nada é impossível? Já encerrando o capítulo 50, verso 19, a palavra do Senhor vai dizer: mas José respondeu: não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se consegue a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Esse texto é o maior ensinamento do final de uma história onde o perdão ele é derramado. No final de uma história onde houve cura e restauração. Um texto que vai revelar um perdão como decisão e não como sentimento. Se José se deixasse levar por seus sentimentos, talvez ele mandaria os seus irmãos para a morte. Muito pelo contrário, ali há o derramar do perdão e há uma restauração acontecendo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra perdão, o gesto de perdoar, a ação de perdoar, ela não é opcional. Ela precisa ser executada, porque assim agrada o coração do Senhor. Por mais difíceis que sejam as suas feridas, sejam elas de abuso, rejeição, injustiças, aprenda como José a entregar nas mãos do Senhor e viver a verdadeira liberdade em Cristo. Você tem carregado o peso de algum pecado, o peso de uma dor que está cravada no seu coração? Eu quero desafiar você hoje a, em oração, falar para Deus sobre isso.
abrir o seu coração e contar os seus pecados ao Senhor, a dor do seu coração e da sua alma. Talvez o que você tem nutrido são as feridas que alguém lhe causou mal. E hoje Deus está confrontando você de que existe uma necessidade de liberar perdão, de pedir perdão, da mesma forma como foi com os irmãos de José, da mesma forma como o pai que foi enganado pelos filhos, ali Jacó, e ele de repente se encontra com José e descobre a mentira dos seus filhos. Ou talvez a sua história é como a de José, que foi ferido, traído, maltratado, injustiçado, mas por causa do temor do Senhor vai liberar perdão para aquele que abusou, para aquele que condenou, para aquele que te fez mal. Quando nós fazemos isso, a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração experimenta a verdadeira liberdade. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos doíam, diz o salmista. Que tal hoje você apresentar a sua vida diante do Senhor? O que mais chama a atenção são as últimas palavras de José, onde ele diz que aquilo que havia sido feito como mal, Deus transformou em bem, pois tinha um propósito maior: salvar milhares de famílias da fome daquele lugar. Da mesma forma, Deus tem um propósito para a dor do teu coração, para a sua história, por mais difícil que seja. Deus, ele pode usar a sua história para algo maior no reino de Deus e abençoar muitas pessoas. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor traga uma restauração plena na sua história. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que a presença de Deus, Pai Todo-Poderoso, possa alegrar o teu coração e ao experimentar o Natal que se aproxima, o perdão de Deus seja a marca da restauração do seu coração. Quero deixar aqui um convite mais uma vez para que você esteja conosco no próximo sábado às 19h30 ou no próximo domingo às 19h30, onde nós teremos aqui o nosso musical, a nossa cantata de Natal, onde nós contaremos de uma forma cantada a história do nascimento do Salvador. Então a nossa agenda desse fim de semana é que nós temos programação aqui, a apresentação da cantata no sábado às 19h30. No domingo pela manhã nós não teremos escola bíblica dominical, nós teremos ali um tempo em casa, cada um com a sua família, né? E se preparando mais uma vez para a cantata que acontecerá no domingo às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.